Então, essa entrevista é com o Zeca Sampaio, ele é coordenador de artes visuais e músicas, daqui da Universidade FEPA. E a gente vai saber um pouco a respeito da cultura, sobre o ponto de vista dele, no caso. Como professor, né, em sua opinião, o que te motiva a escolher um curso voltado para a cultura? Assim, quando o senhor pensou em ser professor nessa área, o que te motivou? Bom, eu acho que tem dois aspectos da questão. Um deles é uma questão mais ligada à política e à nossa maneira de vermos a nossa sociedade, né? Nós temos uma sociedade que é muito direcionada para as áreas técnicas, né? Para a engenharia, para a advocacia, para o pessoal que vai trabalhar especificamente voltado para uma prática técnica na sociedade, e que muitas vezes não é reflexiva, não para pensar, não para olhar um olhar diferente sobre a própria sociedade, sobre a própria vida em si, e a arte proporciona esse outro olhar. Então, muitas vezes as pessoas que estão em busca disso estão exatamente em busca de uma alternativa para uma vida que elas percebem produtiva, muitas vezes, mas vazia dessa reflexão, desse outro olhar, dessa possibilidade de olhar o mundo de uma forma diferente, né? Então acho que essa é uma busca, é um lado da questão. O outro lado da questão é uma coisa que eu diria que não é exatamente uma escolha, mas é que muitas vezes a pessoa simplesmente. Muita gente vem para cá assim, com esse sentido. A pessoa Né? gosta e ela quer fazer isso. Muitas pessoas, inclusive, sempre quiseram fazer e não fizeram, foram fazer outras coisas, chegam aqui já com certa idade porque não resistem à ideia de que precisam realmente desenvolver esse seu lado. Então, aí é um chamamento, vamos dizer assim, né? Algo que não é controlado nem decidido. Tá certo. No caso, como a cultura no geral ela pode influenciar a sociedade? Nossa sociedade ela tem uma atitude muito ambígua em relação às artes, né? Por um lado, todo mundo valoriza o Shakespeare, valoriza o Picasso, mas quando você fala que seu filho vai fazer arte, não, ele precisa de uma profissão mais segura. Mas a verdade é que a arte é um acesso à nossa realidade, à nossa vivência, à nossa experiência, que é muito importante para o ser humano. Sempre foi, desde as cavernas, quando o homem pintava as paredes das cavernas, né? Fazia música. Então, assim, eu costumo dizer que muitas vezes para os meus alunos, por exemplo, de filosofia, que a maneira como o Picasso começou a pintar quando ele passou a desenvolver o cubismo, talvez tenha influenciado mais a nossa maneira de ver o mundo do que muita filosofia feita na mesma época. Quer dizer, a arte tem essa possibilidade de nos dar um outro olhar sobre o mundo, né? De não só dar um outro olhar, mas às vezes também abrir questões que não estão colocadas aí, que a arte é quem percebe primeiro, porque joga com o intuitivo, né? Trabalha com uma maneira intuitiva de apreensão da realidade. Entendi. O senhor acredita que parte da sociedade assim, vê cursos de cultura, ainda tem uma certa restrição, ainda tem, assim, o senhor questionou o caso de o curso, ele aparentemente assim, para os pais, para alguém próximo do aluno que vem para cá, pode acreditar que não tem tanta estabilidade, né? Você acha que isso a gente está conseguindo conquistar mais público ou isso ainda rola um preconceito? Olha, é um fato que você, certamente, se você faz engenharia, você terá talvez estatisticamente mais chance de ter um emprego estável, etc., do que se você fizer um curso de artes. Por outro lado, se você fizer engenharia contra a sua vontade e for um mau engenheiro, provavelmente você não vai ter esse bom emprego. E quem faz arte com gosto e com vontade tem chances de se desenvolver sim num aspecto profissional. Mais de nossos alunos, com outras pessoas que a gente conhece, a gente vê isso. Agora, também é porque a nossa educação básica direcionada realmente ao valor que a arte tem na nossa cultura de uma maneira geral. Então, as pessoas não sabem, não têm ideia de que isso poderia estar na cultura. Em outros países onde a arte está dentro da escola, a atividade artística é valorizada porque a pessoa conhece desde cedo, ela está desde cedo lá. Aqui no Brasil, as pessoas querem que o filho seja craque de futebol porque ele vai ganhar uma fortuna, né? Em outros países, a pessoa quer que ele seja craque, por exemplo, da dança porque ele vai ser um grande dançarino um dia.
é uma questão de cultura isso, né? E aqui nós temos essa atitude ainda bastante arraigada. Eu acho que está mudando, mas ela ainda é bastante arraigada. E o interesse, assim, como o senhor observa, tá tanto quanto mulher e homem, jovens, ou ainda é mais para um lado, mais para o outro? Olha, eu acho que é bastante equilibrado. Como eu falei, nós temos mais pessoas que chegam aqui já mais velhas, porque elas passam por todo esse processo de tentar construir uma vida em outra área, até que chegam à conclusão que o que querem fazer mesmo é arte. Mas nós também temos jovens que já chegam aqui sabendo o que querem. E nós tivemos uma sala de teatro, 2 salas de teatro que tinham exatamente a mesma quantidade de homens e mulheres. Dança tem um pouquinho mais de preconceito, né? Então, às vezes é mais difícil que apareçam homens, mas nas outras áreas não. É bastante equilibrado. E mesmo na dança eu acho que isso está diminuindo bastante. É uma coisa que está ficando. O que eu acho mesmo é que nós tínhamos que repensar na nossa educação básica o papel da arte dentro da escola. Existem experiências de escolas de educação básica que põem a arte bastante de forma central dentro da escola e daí vão tirando os outros conhecimentos. E isso dá um tipo de formação muito mais rica para os alunos, né? E isso é uma coisa que a nossa sociedade ainda não percebeu de uma maneira clara. Okay. Bom, o que a cultura pode agregar e contribuir assim individualmente, né, para cada jovem? De repente o senhor tem a história de algum aluno em especial que chegou aqui meio cru e você viu como ele evoluiu apostando na arte, apostando na dança, no teatro? Bem, isso não um aluno, mas é uma experiência de vida, inclusive com professor de artes em escolas, né, de educação básica, na atividade de artes que eu fiz fora da escola também, né, em comunidades, em trabalhos diversos. É evidente que a arte tem o poder de aprofundar a capacidade que a pessoa tem de ver o mundo. Não só de ver, assim, na sensibilidade que ela adquire para as coisas que estão acontecendo à volta dela, mas também na capacidade de reinventar o mundo, de olhar o mundo e dizer assim, não precisa ser desse jeito, pode ser de outro, né? Por que não é de outro? Quando uma criança que está lidando com a arte, de repente diz, por que não pode ser de outro, né? De outra maneira, ela passa a ser um indivíduo muito mais, né, e um indivíduo cidadão muito mais ativo, muito mais participante, né, porque ela começa a perceber que o mundo não é um lugar onde a gente está aqui só para fazer aquilo que mandam a gente fazer. Não é limitado. Não é limitado a uma série de regras que já estão aí colocadas como se fosse, que é a ideologia, a questão da ideologia. Nós temos uma pressão muito grande da mídia, principalmente hoje em dia, que quer fazer o mundo parecer de apenas uma maneira, que as pessoas têm que viver daquela maneira. E a arte é o que nos permite olhar para isso de uma maneira, não só a arte, mas a arte tem um papel muito forte nisso. Cada vez que a pessoa tem novas visões que ela cria a partir da arte, ela está questionando esse mundo único, essa visão única de mundo, né? E, por outro lado, a arte é um grande companheiro. Né? Eu assim, desde pequeno toco música e assim, não existe um momento da sua vida que você diga assim, mas eu estou absolutamente sozinho. Não, eu estou acompanhado da minha arte. Né? Ela é uma diferença para essa coisa que também é uma das pressões do nosso mundo capitalista. Né? Você vai para sua casa e fica sozinho. Né, sem nada para fazer, sem nada para olhar, a não ser que você tenha uma tela ligada com uma televisão, com um programa. Né? E quem trabalha com arte ou faz arte, ou vive envolvido com a arte, quando chega em casa tem projetos artísticos acontecendo, você está em ação, você não está parado olhando para um nada. Né? Certo. E por que FEPAR? O que o senhor tem a falar assim, para um aluno que possa vir a ingressar na Faculdade Paulista de Artes? Olha, por que fazer aqui, de repente? A FPA é uma faculdade que tem uma característica muito própria. Né? Ela atende um público bastante próprio, porque ela não é uma faculdade que tem um padrão caro,
Né? Também não é uma faculdade pública, é uma faculdade particular, não é, a dificuldade de entrar aqui não é a mesma de uma faculdade pública. E ela é direcionada especificamente para o campo das artes. Então isso é uma coisa muito rara. Hoje em dia, quando as faculdades têm o curso de artes, ele é um curso periférico em uma estrutura gigantesca que tem outros cursos como seus carros-chefes. Direito, contabilidade, administração, cursos que são... põe 150 alunos numa sala, põe microfone, aquela coisa que deve... Eu imagino que dê muito dinheiro, porque eu não sei como é que isso funciona, mas deve dar muito dinheiro para a faculdade. E a Faculdade Paulista de Artes, não, ela tem ela só trabalha com cursos de artes, ela tem limites do próprio atendimento que a classe de artes pode ter. Você não pode pôr 150 pessoas para fazer teatro numa classe que não funciona. Então você tem classes menores, você tem uma despesa maior, etc. E tal, mas ao mesmo tempo não é uma faculdade cara. Então a pessoa tem, além de ter uma faculdade direcionada para ele, ela tem esse convívio com as outras linguagens, né? Ele vai ter aqui dentro teatro, música, artes visuais, dança, design de moda também, que estão convivendo no mesmo espaço. Né? Que bacana. Bom, para concluir, seu Zeca, deixa uma mensagem para quem... Uma mensagem direcionada à sociedade, né? Para quem ainda não parou um tempo assim para se dedicar à cultura, para se dedicar a alguma coisa que realmente gosta, mas devido a sua profissão, né? Porque às vezes, como o senhor mesmo falou, às vezes acontece da pessoa ter aquela vontade, ter aquele desejo, só que aí acaba se limitando ao profissionalismo que vai te dar estabilidade. Então deixa um recado assim para esse público que pode vir agregar mais, né, e melhor dentro da cultura. Na verdade, assim, um pouco do que eu já disse, né? Assim, a arte é uma expressão essencial do homem, é uma maneira de abordar o mundo que ele tem tão importante quanto é a maneira racional, por exemplo, da filosofia ou técnica de uma engenharia, de qualquer área que você tenha das atividades humanas. Ela é essencial ao ser humano. E não é só essencial, ela permite que você trabalhe muitas das áreas da atividade humana dentro da própria atividade artística. Né? Várias das coisas que você pode fazer em outras áreas, a atividade artística também permite. E ela é essencial, quer dizer, quem está pagando quem está fingindo que esta parte está incompleto. Né? Quem finge que esta parte não existe está incompleto como pessoa. É uma questão de descobrir este seu lado também e desenvolvê-lo. É culpa da pessoa? Eu acho que de jeito nenhum. Eu acho que é um problema do estado atual da nossa cultura e da nossa educação que nega esse acesso e fecha, na verdade. Porque toda criança trabalha com arte, toda criança tem uma ligação com aquilo que será futuramente a arte. Mas a nossa educação fecha essas portas. Ou quantos alunos que chegam para a gente dizendo que não podem cantar, quando toda criança canta. Alguém fechou essa porta. Outros que dizem que não sabem desenhar, quando toda criança desenha. Alguém fechou essa porta em algum lugar. E certamente esse alguém estava envolvido com a educação dessa criança. Então a pessoa abrir de novo essa possibilidade e ir em busca dos seus sonhos, mesmo que não seja como única atividade da vida, mesmo que não quer dizer que ela tem que abandonar um outro trabalho que é até satisfatório, mas que seja como uma coisa complementar àquilo que ela já faz. Com certeza é um bom investimento, né? Sem dúvida. Então, muito obrigada.